Mestre Jesus. Recordemos Jesus em sua passagem inesquecível pelo nosso planeta, dividindo a história da humanidade em partes distintas. Tamanha a importância e a relevância do seu ministério de amor, de perdão e de luz. E eu gosto muito de lembrar uma passagem de Jesus sobre uma elevação. Jesus contempla as pessoas que ali estavam, espíritos simples, humildes, e ali ele antevê com certeza toda a humanidade que prosseguiria em sua jornada de caminhada de crescimento do planeta Terra. E com o seu coração transbordando de amor, Jesus proferiu as palavras grafadas no Evangelho, que ficarão para sempre em nosso coração. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, tu já conseguias antever naquela época todo o sofrimento e a dor que a humanidade experimentaria, os fardos que todos carregaríamos, e convidávamos a todos a colocar sobre as nossas costas o fardo teu, de quem amou incondicionalmente, reconhecendo a imperfeição do planeta e das pessoas que nele habitam. Aqui estão, Jesus, nesta manhã de domingo, irmãos e irmãs desejosos, preparados para combater a dor, minimizar o sofrimento dos seus irmãos em humanidade, em suas cidades, em suas casas espíritas. E os estudos que prosseguirão nos capacitarão ainda mais para prosseguir nesse ministério. Nós te suplicamos, Jesus, primeiro que tu nos abençoes por acréscimo da tua misericórdia, e em segundo lugar, que tu nos inspires a todos, aos que proferiram palestras, a nós que as ouviremos, para que possamos absorver os ensinamentos com o coração e com a mente, modificando-nos e aprimorando-nos cada vez mais na arte de servir, para que a tua paz seja a paz em nós, não pelo mérito que nós ainda não logramos conquistar, mas por acréscimo de misericórdia. Fica conosco, Senhor, hoje quanto ontem, amanhã e para todos sempre. Graças a Deus. Tá lá. Pode mais um. (212). Tá aí o 212? Tá, legal. E o último? 130. (130) tá aí? Tá, beleza. Muito bem.
dia. Vocês estão com o crachá atualizado? Estão atualizados? Estão com o crachá aí? Já fizeram aquela viradinha? Todo mundo com o crachá já pronto para o domingo? Então, a nossa primeira atividade no domingo, vocês estão acompanhando aí, será mais uma rodada de oficinas e salas temáticas, exatamente. Então, vamos lá. Quem está inscrito na sala temática com o Jacó Mitos e Verdades, vai ficar aqui mesmo no salão. Vai ser em seguida, tá? Então já vai ficar, nós já vamos distribuindo o pessoal e vamos começar. Quem está inscrito no tratamento de câncer com o Edson, deve se dirigir à sala número 2, seguindo as faixas verdes. Sala temática sobre alteração da tireoide com a Andréa. Vamos para a sala 3, seguindo a faixa amarela. Oficina sobre técnicas e protocolos com o Afonso, sala 4, seguindo a faixa vermelha. E sala temática corrente magnética comigo, na sala 5, que é a única que fica no andar, no piso inferior, segue a faixa azul. Da mesma forma como falamos ontem, é possível trocar, é possível, mas quem não está inscrito na sala, aguarda um pouco e a gente vai ver os lugares disponíveis. Pessoal, importante voltarmos aqui, ou melhor, as salas terminam às 10h10, e temos que estar de volta no salão, porque vai ter um café entre a sala temática e a continuidade. Voltar no salão aqui às 10h55. Sala temática termina às 10h10, 10h55 recomeçamos aqui. Tá bom? Deixa eu só... Oi. Não é palestra. Você tem que procurar em oficina. Oficina domingo. Então precisamos levar o pendrive.
Bom dia. Eu conversando com os meus botões de manhã cedo, eu disse assim, eu não sei para qual outra sala eu vou, porque na minha não vai ficar ninguém. Eu tinha convicção disso, porque os outros temas são tão mais interessantes, e eu disse, bom, dessa vez eles quiseram realmente me dar folga. Então vai todo mundo para as outras e eu vou ter que escolher uma também, mas vocês fizeram a covardia de ficar aqui. Para quê? Mas já que ficaram, então vamos conversar sobre o assunto. E estava indo tudo na direção do que eu imaginei. O PowerPoint não aparecia. Ele fecha lá. As lâminas não estavam aparecendo, o pessoal aqui estava dizendo, Jaco, é melhor você ir para outra sala. Estava todo mundo combinando comigo, aí vocês ficaram. Ficaram para a gente falar de fake news. Vai ter alguma verdade, mas na realidade a gente vai falar dos mitos. E a grande maioria, é tão bom essa palavra, fake, porque você não chama ninguém de mentiroso. Senão isso é uma fake. E nós brasileiros somos especialistas em encontrar sinônimos quando a gente não quer dizer uma coisa mais forte. Então nós dizemos que nós ficamos na zona de conforto. Zona de conforto é o nome bonito para dizer que você está com preguiça. Então você tem preguiça, aí você diz, não, porque eu estou na minha zona de conforto. Mas deixa para lá. As dificuldades que nós temos, elas estão muito ligadas exatamente a esses mitos, as fake news que colocaram para a gente, já não são tão news, porque são bem antigas. O meio espírita, ele se locomove, parece que em cima de poucas verdades. O que entra em contraste nisso é a presença de Allan Kardec. Allan Kardec foi tão limpo, tão claro, tão objetivo, tão sério, que não tinha como se imaginar que provocasse tantas coisas desvirtuadas como nós temos no meio espírita. É óbvio que eu vou ficar aqui bem focado na questão que nos diz respeito, que afinal de contas é um encontro sobre magnetismo. Mas se a gente sair, o negócio é muito pior. Se aqui fosse um encontro sobre mediunidade, aí a gente não falaria mais outra coisa do que o que tem de mito. As verdades a gente não encontraria, porque as verdades era só abrir Allan Kardec, estão lá. Quando a gente desvirtuou a mensagem de Jesus, havia pelo menos uma razão, ou duas. Primeiro, nós éramos muito pouco inteligentes, éramos muito ignorantes. E Jesus usou muitas parábolas. As parábolas eram boas, principalmente para todo mundo ter um entendimento global. Mas as parábolas, nas cabeças pensantes, elas disseram, olha, isso aqui dá para a gente desviar para cá. Então as parábolas, elas começaram a ser aplicadas das formas mais acomodadas aos interesses mais diferentes possíveis. Mas fazer isso com Allan Kardec era quase que impossível. Porque Allan Kardec, se a gente poderia tratar de um assunto chamado espiritualidade de uma forma tão material como Allan Kardec fez, era impossível a gente pegar esse espírito e torná-lo fluido ao ponto de escapar por entre os dedos. Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu de uma maneira tal que às vezes a mim me parece um tanto quanto vergonhoso quando a gente escuta algumas coisas dizendo que isso veio em nome do espiritismo. Não, o espiritismo é muito mais grave, é muito mais sério, é muito mais ponderado do que a gente simplesmente sair trocando as coisas. E nós trocamos muito. Nos meus seminários, um dos momentos que normalmente gera muita inquietação no público, muita, e consequentemente muitas perguntas, principalmente quando elas são formuladas por escrito,
é a questão da bendita água magnetizada. Por quê? Porque os espíritos disseram que somos nós que magnetizamos a água. Aí nós dizemos que são eles. Pronto, não existe um conflito tão forte quanto este. Na hora que eu admito que são eles e eles estão dizendo que somos nós, então eu estou dizendo que eu não acredito neles. Não, vocês estão de brincadeira, vocês não disseram isso. Porque lá na minha casa, o meu guia, o meu presidente, o meu orientador, a pessoa que já está lá há mais de 50 anos, quer dizer, todo mundo diz que são eles. E aí agora estão dizendo que Allan Kardec disse. Quem foi que inventou que Allan Kardec disse isso? Realmente não foi Allan Kardec quem disse, foram os espíritos. O que dá mais gravidade ainda para a questão. E então como é que a gente faz agora? Então quer dizer que esse tempo todo, pois é, raciocínio, esse tempo todo que você serviu água, dizendo que era fluidificada, ela era o quê? Não, mas eu acredito que os espíritos davam um jeitinho. Pois é, eles são brasileiros todos. E brasileiro é que dá jeitinho. Porque eles foram claros. Quem magnetiza são os que possuem fluido vital, são os magnetizadores. É o homem, inclusive eles dizem textualmente, é o homem, no caso, o ser humano encarnado. Ah, não acredito, não pode. Não pode, a nossa casa desde foi fundada, ainda foi fundada em 1890 e pouco. E nunca ninguém colocou a mão nas águas. E as águas curavam, que era um negócio impressionante. Curavam, passado e atualmente. Então o que é que nós estamos servindo? Água. Mas você quer dizer então que os espíritos não podem? Poder podem, mas é complexo demais. Eles não tratam matéria bruta tão fácil como nós tratamos. Para eles é difícil. E aí começa a confusão. Aí rapidamente surge uma informação do tipo assim: esse Jacó só vem atrapalhar a nossa casa. Não aceitem. Livro de Jacó aqui a gente não vende. Se você quer ser expulso de um centro espírita, você não precisa evocar nenhum Exu, não precisa falar de nenhum capeta, nada. Você diga assim: olha, eu li um livro de Jacó e ele disse diferente. Pronto, você já vai ser convidado a se retirar. Seria irônico se não fosse verdade. Eu tenho uma amiga que dirigiu um centro espírita, ela fundou um centro espírita, dirigiu durante muito tempo. Só que isso numa outra cidade, não a cidade natal dela. Hoje a mãe dela está muito doente, ela precisou voltar para a cidade natal. E essa criatura me disse essa semana, disse: Jacó, o negócio é muito mais complicado do que eu imagino. Teve um curso de passe, e quem deu o curso foi o presidente. Foram 2 sábados. No primeiro sábado, se eu fosse um peixe, eu teria perdido as escamas. Ele disse tudo aquilo que a gente já aprendeu que não é, ele disse tudo. E no segundo momento, ele disse assim: o passe só tem 2 limitações: imposição de mãos e amor. Não precisa se preocupar com mais nada. Aí eu acho que tinha um capeta influenciado por Jacó na plateia e perguntou assim: então o senhor poderia me explicar por que está acontecendo este seminário? Porque para colocar as mãos, eu não preciso vir 2 finais de semana. E para amar, eu também não precisaria do curso. Então, para que o curso? Ele, lógico, não gostou da pergunta, porque isso é uma pergunta visivelmente de um obsidiado. Porque só obsidiado pergunta uma coisa dessa. Ou vocês acham que uma pessoa normal tem coragem de fazer uma pergunta desse tipo? De jeito nenhum. Ele disse: isto é desvio de atenção. Todos nós precisamos estudar. Nós estudamos para adquirir segurança, mas de nada vale a segurança se não tiver amor. E as imposições foi Jesus que nos ensinou. Leia a Bíblia. Eu digo, bom, primeiro não precisa ler a Bíblia, basta o Novo Testamento. Segundo, no Novo Testamento, desgraçou tudo, porque Jesus fez muito mais. Aí estava na hora das perguntas.
E ela me escreveu algumas delas. Depois Jacó, alguém perguntou assim: se só precisa imposição e amor, uma pessoa que ama muito, uma pessoa extremamente generosa, muito boa, todo mundo quer bem essa pessoa, só que ela bebe muito, ela pode aplicar paz? Porque os dois pré-requisitos estão feitos. Eu imponho as mãos e amo. Como fica? Ele diz: eu sei onde você quer chegar. Ou seja, o cara é vidente, audiente e tudo. Você está querendo chegar se aqui na nossa casa a gente permite as pessoas beberem. Se for moderadamente, a gente não se incomoda, porque não vamos policiar a vida de ninguém. E depois, se a pessoa ama mesmo, os espíritos tiram os efeitos do álcool. Uau! Então o nego vai tomar uma para aplicar passe. Não tem problema, deixa o mundo espiritual trabalhar. Afinal de contas, álcool muitas vezes, ou bebidas alcoólicas, já são chamadas de spirit. Ou seja, já é espírito. Então já fica para lá mesmo e já está tudo resolvido. E aí ele quis parar, numa dada altura ele quis parar as perguntas, mas ele caiu na bobagem de dizer: nós temos tanto tempo para perguntas e respostas. Quando ele quis parar, alguém, ousadamente, eu acho que essas alturas o demônio foi tomando conta da plateia. Né? Não, de jeito nenhum, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Sim, aí perguntaram, numa dada altura, ele falou que era preciso que, para que um passe funcione, existe um outro pré-requisito: a boa sintonia entre o tem que estabelecer uma boa sintonia. Se não houver sintonia, não adianta. Isso no corpo teórico. Então a pessoa perguntou: eu gostaria de saber do senhor o seguinte: uma criança autista muito inquieta, ela recebe paz? Não tem necessidade. Mas não tem necessidade como? Diz, porque não estabelece relação e, portanto, o mundo espiritual que cuida. Uau! Mas que coisa, você já imaginou você fazer um curso e você se fundamentar nessas coisas? Eu acredito que alguma pessoa aqui deve estar pensando assim: Jacó está exagerando. Não estou exagerando, foi desse jeito. Onde é que a gente para com esses mitos, com esses fakes, com essa fuga de Kardec? Aonde é que a gente vai levar isso? A gente vai chegar aonde? Porque quando a gente olha assim, só de cima, a gente pensa: não queremos técnicas aqui. Mas a pessoa não pode isso, não pode aquilo, tem que ter cuidado com isto, tem que ter cuidado com mais aquilo. Então existe um pano de controles. Sim, também foi perguntado, né, na mesma esteira. E uma pessoa em coma? Uma pessoa em coma, só quem tem condições de ajudar são os espíritos. O passista não pode fazer nada. Ou seja, é jogar tudo na lata do lixo. Tudo. Então, para que serve o passe? Se a gente vai decantar a partir daí, não vai sobrar quase nenhuma função, nem de quem aplica, nem de quem recebe, nem de interação nenhuma. Chega uma pessoa muito perturbada, ela não estabelece sintonia, então você manda ela de volta. Para que serve o passe? Para que serve o magnetismo? Então, dentro de um quadro desse, isto estou falando de um quadro real, foi recentemente que aconteceu, e ela dizendo que estava totalmente espantada, porque como é que forma uma casa dessa? E ela foi uma das pessoas que fez umas duas perguntas. Ela me disse assim: eu fiz umas duas. Normalmente quando você diz umas duas, não são só duas. Porque umas, se forem duas, você diz: eu fiz duas. Agora, quando você faz mais, aí você diz: eu fiz umas. Porque aí não tem mais limite. Ela disse no final do e-mail, colocou assim: eu não sei porquê, Jacó, mas eu acho que ele me marcou. Eu digo: você está marcada. Está marcada de morte, inclusive, porque você provocou muito forte. A gente tem dificuldades até de lidar com isso. Porque são esses fakes, são esses mitos que estão afastando a gente do real. Quando eu digo a gente poderia até pensar, nós os magnetizadores. Não, as pessoas como um todo. Elas se afastam. Imagina você chegar numa casa espírita, vamos dar uma resposta boa. Você chega numa casa espírita com um problema muito sério. E você ouviu dizer que recebendo um passe melhora. Só que naquela casa tem um critério de avaliação para quem vai receber passe, porque ou tem ficha,
ou tem cabine, ou tem método. Então, vamos imaginar uma casa que tem algum tipo de critério seletivo. Aí você chega e diz qual é o seu problema. Ele diz, não, então o seu problema não é de passe, o seu problema é o senhor conversar naquele setor. E vai lá no setor, a pessoa lhe escuta, aí diz assim, não, olha, você vai ter que rezar muito e ter muita força de resignação, porque isso é um problema reencarnatório. A pessoa diz, e o que é isso? Eu não sou espírita. Numa outra vida, você fez uma desgraça enorme e agora vai ter que pagar. Ah, mas está pesado demais. Ele disse, por isso que eu digo, se conforme. Como é que você sai dessa casa? Péssimo. É a mesma coisa de você ir a um médico e o médico dizer, olha, nós vamos lhe dar aqui uns paliativos, mas você vai morrer muito rápido. Muito rápido como? Eu vou sofrer um acidente? Ele disse, não, independente de acidente. Aqui com mais 2, 3 dias você já partiu, já. Aí você fica feliz, né? Diz, beleza, coisa boa, então agora eu posso arrumar minha mala, já que eu estou indo. Eu não vejo ninguém ficar feliz com esse tipo de coisa. Mas na casa espírita, ou a gente diz que é um erro de reencarnação, ou então a gente pipoca para o outro lado, dizendo que é falta de merecimento. Falta de merecimento é, mais uma vez, desrespeito à possibilidade divina. Se existe Deus, existe merecimento. Tanto é que a gente não nasce se não tiver merecimento. E como todo mundo nasce, então todo mundo tem merecimento. Agora, nem todo mundo está submetido ao mesmo caminho, ao mesmo processo, porque uns foram escolhidos, outros ficaram na dúvida e disseram, bom, já que você está na dúvida, então vai desse jeito mesmo. E outros não queriam vir, mas era preciso, então alguém endossa a sua vinda. Mais ou menos por aí a gente sabe, mas não. A reencarnação é colocada para a gente como um chicote. Você nasce para apanhar, para sofrer, para amargar. E quando voltando, você vai sofrer ainda mais um pouco para não esquecer o que você aprendeu. Porque a gente sai daqui para ir para o umbral. A gente não. Alguns. Eu acho que aqui ninguém vai para o umbral. Aqui só tem pureza. Mas lá fora tem uns que vão para o umbral. Pode ter certeza. E esse pessoal que vem nessa encarnação para tocar bateria, cantar e falar alto, eu vou dizer uma coisa. Esses, então, são um negócio deveras complicado, né? E assim a gente vai lidando com as nossas dificuldades no meio espírita. Primeiro grande mito na área do magnetismo. Os espíritos fazem tudo. Isso a gente até já comentou dessa vez e eu comento sempre. Se eles fazem tudo, então por que eles não fazem? Quando a gente faz a segunda pergunta, aí a gente chega à resposta que a gente não quer. Eles não fazem porque a gente não ajuda. Se a gente não ajuda, eles não fazem tudo. Então você dizer eles fazem tudo é um mito. É uma meia-verdade. Poderia colocar ali pelo menos um verbo. Eles podem fazer tudo. Ficaria mais justo. Não fazem porque está faltando alguma coisa, está faltando alguém, está faltando algum meio. Então, isso é muito disseminado no nosso meio. Não se preocupe não, os espíritos fazem tudo. Mas eu já estou no tratamento há 20 anos. Mas eles estão fazendo. Eu me lembro de uma anedota, um xiste quase ridículo. A pessoa vai no médico e o médico diz, olha, seu caso é muito grave. Se doutor, disse, quanto tempo o senhor tem? Ele disse, acho que você não tem nem 10 minutos mais de vida. Doutor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Ele disse, faça um miojo que dá tempo. Às vezes, parece que as respostas espíritas estão todas nessa direção. São as respostas que não respondem coisa nenhuma. E é quando não responde nada, a gente culpa os espíritos. Porque dizer isso aí é culpar os espíritos. Os espíritos fazem tudo. Como assim? Eles fazem? Sim, e o que eles não fazem? Como fica? Eles não fazem tudo? Se você primeiro colocasse ali, eles fazem alguma coisa. Eles fazem uma parte. Aí ficaria mais ou menos coerente. Mas não, eles fazem tudo. Então o que é que eu devo fazer? Ore, meu irmão. Ore. Nem Jesus foi tão simplista desse jeito. Ame os seus inimigos. Perdoe os que te perseguem e caluniam. E ore. Por quem que a gente vai orar? Ninguém lembra mais?
Vamos começar de novo. Amai os vossos inimigos, perdoai os que vos odeiam, e orai pelos que eu tinha trocado, os que vos perseguem e caluniam. Então Jesus, ele foi seletivo, ele escolheu um grupo. Para quem te persegue e calunia, para esses você ora. Mas aí os espíritos nem me perseguem, nem me caluniam, nem eu odeio eles, nem eles são meus inimigos. Aí quando eu estou numa crise, eu disse, ore para os espíritos. Mas como? Eu vou orar como? Não ore pedindo socorro. Muito bem, eu vou pedir socorro. Vamos pensar aqui um espírita pragmático. Uma pessoa recém-entrada no espiritismo e está achando que tudo atende a uma lógica bem dialética. Não, mas espera aí, os espíritos não já sabem? Para que eu preciso orar? E aí você vai dizer o quê? Não, mas é preciso. É preciso por quê? Não, porque se você não pedir, eles estão dizendo que você não tem humildade. Aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho humildade. E agora? Não, se você não tem humildade, então eles não te socorrem. Mas antes de eu vir para cá, eu ouvi dizer que um Jesus, que eu não sei nem quem é, nem se existiu, ele disse que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Aí agora, eu, pela sua ótica, eu estava precisando orar, eu estava precisando isso, eu estava precisando aquilo, eu não acredito, não faço nada disso. Então, dentro dessa ótica, eu sou doente. Aí, como eu sou doente, você está me mandando ir embora? Nós estamos falando de quê? De quem? Não, os espíritos vão te ajudar. Vão. Em que condições? Então, vamos colocar mais alguma coisa. Então, esse mito acaba muito a nossa presença, muito. Tanto de trabalhador, como de público. O trabalhador, imagina só, como é confortável. Você vai para um centro espírita, estuda, faz um curso, aí vai trabalhar. Aí quando termina, algumas pessoas ficaram muito boas. Aí chegaram para você e disseram, olha, muito obrigado. Depois que eu recebi aquele passe, depois que você fez aquilo, depois que você colocou meu nome numa reunião, nossa, eu fiquei muito bom. Ah, mas não fui eu. Não, você não fez nada, né? Ah, então o que você faz naquela reunião? Eu vi você lá, terminou, você estava suado de tanto mexer as mãos. Não, mas aqueles são os espíritos. Então eles incorporaram em você, se manifestaram. Não, você não entende, é muito complicado. É complicado porque fui eu, mas eu não posso dizer que fui eu, não posso pensar que fui eu, nem posso assumir que fui eu. Mas como é que fui eu? Fui eu com a ajuda deles. Isso não está omisso. Mas a minha presença foi importante. Por que ontem se falou aqui em médium de cura? Qual é a importância de um médium de cura? Não é o espírito que cura? Muito bem. Então, para que o médium? Porque precisa de um elemento, precisa do equipamento, precisa do meio. Então, esses mitos, eles às vezes nos deixam numa situação muito crítica. Os espíritos fazem tudo. A outra é que os magnetizadores são todos iguais. Eu vou receber passe com quem? Com qualquer um. Mas o meu problema é sério. Não, mas qualquer um. Dá na mesma coisa. Mas por quê? Porque tanto faz. Eu já contei essa história. Minha mãe tinha essa teoria. E aí eu não queria receber passe com um determinado indivíduo. Gente boa, muito bom, um cara legal, mas pelo amor de Deus, o passe dele era uma desgraceira só. Eu não queria receber o passe dele. E aí mamãe, eu ia entrar, porque lá era assim, era uma fila para entrar na cabine, e aí tinham várias cadeiras. Aí cada um que entrava se sentava numa cadeira, outro no outro, e aí um passista era responsável, dependendo da quantidade de cadeiras, um ficava com 2, outro com 3, e aí era dividido. E eu ficava ali na fila. Quando chegava a vez que eu via que só tinha a cadeira dele, eu não sei porque sempre sobrava na cadeira com ele. Mas sobrava. Aí quando eu chegava que era a minha vez, eu dizia, não, pode ir que eu vou na próxima rodada. Porque eu mesmo não ia para a cadeira dele. Aí minha mãe via isso, ela um dia disse, por que você não vai? Eu disse, não, porque eu não quero receber passes com ele. Meu filho, você não pode fazer isso. Eu disse, por quê? Porque não pode, meu filho, os passes são todos iguais. Eu digo, então eu quero o igual do outro. Igual dele, igual dele. Eu não quero. Não são iguais? Mas se são todos iguais, qual é a diferença? Pois é, se são todos iguais, a diferença é que eu não quero com ele. Já que é igual por igual, eu prefiro igual com o outro. E a minha briga com a minha mãe, ela se concluiu de uma forma que algumas pessoas que têm mais de um irmão sabem. Aí chegou e disse, é tudo igual. Eu digo, é igual o amor da senhora por nós, os filhos. O que é que você quer dizer com isso?
A senhora quer dizer que a gente ama todos nós iguais? É claro que sim. Eu digo sim, a senhora ama Ismália mais igual do que os outros. Então é um igual diferente. Porque não pode ser igual, não é porque alguém disse que não é igual, é porque não pode. Não pode porque são campos totalmente diferentes de uma pessoa para outra. De você em relação a você, de um dia para outro já muda. Imagina de você em relação aos outros. Uma das orientações do magnetismo é quando você estabelecer relação, por mais que você já esteja fazendo passe com aquela pessoa, estabeleça novamente. Porque de um passe para o outro pode ter mudado. A sua relação que antes estava num nível próximo pode estar distante, ou o contrário. Uma relação que você não sentia nenhuma dificuldade, de repente um dia ela se torna difícil, seja por problemas seus, seja por problemas do paciente. Então não existe igualdade. A gente administrativamente às vezes usa isso aqui, mas não funciona. Não é igual. Se é igual, por que a gente escolhe? Que a gente finge que não escolhe, mas escolhe. Lógico que a gente escolhe até a casa. Numa cidade como São Paulo, você vai numa casa, vai noutra e termina ficando em alguma. Porque, em princípio, se os magnetizadores são iguais, se as palestras às vezes são os mesmos que vão nas mesmas casas, se é tudo igual, então por que você prefere uma e prefere a outra? Não é porque existe um clima, uma energia diferente. Pois é, nas pessoas também. Então isso é um mito que a gente não deveria repetir. É um problema administrativo? É não, porque todo mundo vai querer receber passes com fulano. Ou então a maioria quer aquele passe. Muito bem, estabeleça então um padrão. Cada casa decida qual é o padrão que vai tomar. Mas agora ficar colocando fakes na história não é legal. São os espíritos que magnetizam. Quando eu falei ainda há pouco da água, já ficou bem claro. Os espíritos influem no magnetismo. Se lembram de uma regrinha que eu até coloco dentro de um texto do Livro dos Médiuns, que os espíritos interferem em 4 níveis. Primeiro, eles aumentam a tua vontade, aumentam a tua força, dirigem o teu fluido. Vejam, as 3 coisas é a influência deles sobre nós. E só no 4º item que eles dão as qualidades necessárias. Ou seja, eles fazem o ajuste na emissão fluídica. Mas o fluido, em princípio, não é deles. É nosso. Aí começa a estabelecer toda a diferença do processo. A partir daí. Por isso que a gente tem que ter cuidados emocionais, psicológicos, alimentares, de repouso, de emoções. A gente tem que ter uma série de cuidados antes de fazer um passe. A gente não pode fazer algo quando a gente está desprevenido. Vocês lembram da história de uma mulher que queria conversar com Chico, foi lá no trabalho e ele estava proibido de atender as pessoas, mas a mulher insistiu, ele disse, olha querida, fique lá em casa, assim que eu sair eu vou direto para lá. E deu a chave da casa, a mulher entra, espera ele, quando ele chega aqui, abre a porta, ela diz, pronto, eu já cheguei. Aí ela dá-lhe um bufete e vai para lá. Tá, mas como a mão foi, a mão voltou. Então foram 2 tapas, um de um lado, outro do outro do rosto. Eu estou precisando de um passe, me aplique um passe. Aí ele pensou com ele mesmo, meu Deus, eu não consigo aplicar agora. Algo em mim está confuso, realmente. Depois de você levar 2 tapas e dar um passe na pessoa que se bufeteou, imediatamente, é difícil. Aí, como sempre, ele se socorre de Emanuel, e Emanuel diz, olha, comece a falar, vá falando. E aí Chico começa a levantar hipóteses e vai colocando, a mulher se emociona, começa a chorar. Aí ele diz, pronto, agora não precisa entrar nas intimidades. Já está na hora, ela agora já está bem, você também já está bem, aplica o passe. E aí Chico faz o passe na mulher. Ele não consegue fazer de imediato, mas às vezes a gente acha que sim. No dia seguinte, quando ele chega no trabalho, as pessoas olham para ele, Chico, o que foi isso? Seu rosto está manchado. Ele disse, não, é porque quando eu entrei, eu bati com o rosto na porta. Ele disse, mas dos 2 lados, Chico.
São as características de Chico. Os espíritos, eles magnetizam dentro desse critério. E até eu brinco. Como eles aumentam a minha força. Se eu não tenho força, eles vão aumentar o quê? Nada. Eles aumentam a minha vontade. Que vontade é essa? Tem gente que vai trabalhar no passe com vontade mesmo de fazer. Mas tem gente que vai porque hoje é meu dia. Eu estava até desocupado, mas Henrique disse, olha, veio uma mensagem espiritual dizendo que a partir da próxima semana você vem. Aí você vem porque Henrique disse que foi um espírito que mandou dizer, e quem sou eu para contestar isso? Aí lá fico eu aplicando um passe sem vontade nenhuma, somente por obrigação. Aí depois ele vai dirigir o meu fluido. Mas que fluido que ele vai dirigir? A gente com essa mania de que os espíritos fazem tudo, a gente diz, mas eu não tenho nada. Pois é, se você não tem nada, você não dá nada, os espíritos não têm o que dirigir. E eles vão dar qualidade à coisa. Que coisa? Coisa nenhuma. Quando termina o passo, o que foi que aconteceu? Nada. Só que a gente não consegue encarar isso. E aí a gente passa para todo mundo que um passo é sempre muito bom. E eu, para desgosto de muita gente, digo, eu não recebo passo com qualquer pessoa. Não recebo. E as poucas vezes que eu fiz isso por alguma circunstância, parece que é aquela situação. Lá no Nordeste a gente chama de psica. É para dar errado. Entrei e me dei mal. Tem um centro espírita que num lugar qualquer do planeta, você só entra no centro passando pela cabine de passe. Então você não consegue chegar lá dentro sem primeiro receber um passe. E eu fui fazer uma palestra. E quando eu cheguei, estava lá. Bom, o senhor agora vai receber um passe. Eu disse, eu não quero. Eu disse, não, mas vai ter que receber. Ele disse, olha, eu vim somente fazer uma palestra. Ele disse, não tem jeito. O senhor vai ter que receber um passe. Eu disse, olha, eu não vou receber o passe. Ele disse, vai. Eu digo, agora torou dentro. Não teve jeito. Ou então eu não ia fazer a palestra, eu voltava dali, né? Mas e tá bom, seja lá o que Deus quiser. Entrei, me sentei, aí veio uma senhorinha e disse, pense em Jesus. Deu vontade de dialogar com ela, né? Perguntar assim, e se eu não pensar? Mas eu digo, eu não vou nem pensar em pensar isso, porque senão vai dar curto-circuito aqui. Aí eu fiquei, aí eu senti minha cabeça pesando, aí eu olhei, ela fecha os olhos. Ah, vem a desgraceira, e tome concentrado, meteu a mão aqui em cima. E olhe que eu não sou dos mais sensíveis, não. Eu, para sentir um negócio, a pancada tem que ser grande. Isso porque em mim ainda resta um pouquinho de cabelo. Quem não tem cabelo de jeito nenhum é mais difícil, né? Mas eu consigo. Não sei porque é que vocês riram, mas tá bom. Quando terminou aquilo ali, pronto, meu irmão, pode entrar. Eu digo, olha, eu estou com vontade de sair. Porque era uma dor tão infeliz na cabeça, minha cabeça doía tanto, pesava tanto, que se fosse com esses sistema que a gente tem de fechar e abrir mala, eu teria desapregado a cabeça, deixava ali e entrava sem ela, porque a mulher me condenou para tudo. E eu estou lá dentro, e aí eu estou aqui, ó, o pessoal pensando, ele está concentrado ou ele vai incorporar já já, né? Porque você colocou a mão aqui, você psicografa. Mas não era para segurar a cabeça de tanta dor. Eu até hoje eu não sei como é que foi aquela palestra, não sei como é que eu consegui. Eu acho que pela primeira vez eu fui mediunizado na vida. Mas também ali eu nunca mais voltei, nem volto. Porque é uma terrível, a pessoa meteu-me um concentrado violento, não fez nenhum dispersivo e disse, venha meu irmão. Por isso que ela me recomendou antes que eu orasse a Jesus. Ou seja, se segure, porque senão o negócio pega. Aí como é que você vai dizer que esse passe é igual? Quem foi que fez esse passe? É complicado. Então, essa história de que os espíritos são que magnetizam, não, porque eu acho que nenhum obsessor teria tanta força para me deixar com tanta dor de cabeça naquele dia. Aquilo é fluido humano. Congestionou no coronário, com uma alta, provavelmente, uma alta incompatibilidade entre o fluido de quem me doou com o meu, não porque eu seja pior ou melhor, simplesmente os fluidos são incompatíveis. Não teve dispersão, congestionou, agora segure as consequências. Obsessores não entram em cabine de paz. Vocês já ouviram isso.
Não ouviram isso? Nossa, como dizem isso. Mas vocês já viram que isso não existe. E você está lá na cabine de passe. Meus irmãos, vamos agora levar os nossos pensamentos. Isso aqui já é um erro. Porque você já assistiu uma palestra, já assistiu um exórdio, já falaram, já rezaram 2 vezes. Aí quando você chega ali, agora que você vai levar os pensamentos, então tudo que teve para trás já foi desgraceira. Então, porque já era para você ter levado o pensamento lá atrás. Você já chegar ali bonzinho, mas não, vamos levar os pensamentos. E aqui nós vamos agora serenar nossas almas. Não se preocupe que os espíritos inferiores serão assistidos. Eles já foram todos encaminhados para um outro departamento. Então aqui nós estamos livres. Só para receber as bênçãos de Deus. Aí você faz, meu Deus do céu, entrou um, escapou. Entrou. Porque a regra era para não entrar. Esse é um obsessor violento, quebrou as regras da casa. Vieram de lá para cá e atrapalharam tudo. Mas isso acontece com muita frequência. Ou então a pessoa não é tão indiscreta assim, mas começa. Daqui a pouco, o que é? Alguma coisa? Aí já muda a voz, já começa a falar em línguas estrangeiras. Ou então, bota para fora o café da manhã. Isso é bom quando pega um dirigente que diz que não entra. E aí a pessoa vomita em cima dele. Aí dá legal, porque ele nunca mais vai esquecer de que não pode dizer fake news para as pessoas. A outra que justifica um pouco a questão das imposições, somente imposições, é porque o coronário distribui tudo. Isso é tão grave, porque quem mais divulga isso são o que a gente pode chamar aqui, entre aspas, de autoridades espíritas no movimento brasileiro. É impressionante como eles dizem isso. Dizem e não encontram nenhum fundamento em nenhum lugar. Allan Kardec nunca sugeriu isso, Jesus nunca sugeriu isso, nenhum grande magnetizador nunca sugeriu isso. Então você tirou isso de onde? Não, porque a gente põe o fluido aqui no coronário, e aí o coronário se encarrega de distribuir tudo. Uau! Vamos só para o básico. O coronário é altíssima frequência. Se a gente pensa isso numa analogia material, é uma peneira super fina e delicada. E colocar tudo nessa peneira fina e delicada corresponde a dizer você colocar qualquer tipo de entulho ali. Não vai passar, não vai distribuir. Quando é que passa e distribui? Se você colocar um fluido igualmente fino. É a única situação em que não congestiona. Mas se você coloca um fluido teu, por mais moralizado que você seja, seu fluido tem repercussões orgânico-fisiológicas nele. Quem assistiu ontem o Tubino, e eu o assisti, apesar de que eu não estava aqui, mas eu o assisti, ele coloca isso. Os fluidos, que ele chama de ectoplasma, são materiais, são muito matéria. E, portanto, são densos. E você vai colocar no campo mais sutil que você tem, esperando que esse campo agora saia distribuindo tudo. Não funciona. E aí a gente encontra reikianos encontrando problema com as longas exposições, jorei encontrando problemas. E aí eu já tive a oportunidade de conversar com vários de outras linhas. E é engraçado como eles não têm um nome, mas quando congestiona, tem que dispersar. Eles não usam a palavra dispersão. Mas o procedimento só resolve mesmo se houver uma dispersão. E por que congestionou? Porque num dada altura entrou uma energia tua. No jorei é uma energia que vem de fora. No reiki é uma energia que vem de fora. Teoricamente, no passe espiritual é uma energia que vem de fora. Elas são finas, sutis e não congestivas. Mas na hora que você está fazendo e entrou fluido teu, a partir daí congestiona. Congestionou, você tem que trabalhar a congestão. E aí como é que a gente fica? Se o coronário distribui tudo. A gente pode até tomar isso como uma verdade. O centro coronário distribui tudo. Ponto. Mas você examinou um fenômeno e não aconteceu a distribuição. Aí vem a subpergunta.
e não distribuindo, o que se faz? Aí a subpergunta que a gente acrescenta. Então ele distribui tudo, mas se ele não distribuir? Allan Kardec, quando ensejou a questão da fadiga fluídica, ele diz assim: havendo perdas fluídicas, uma noite de sono é suficiente para repor a energia. Ponto. Aí você, de repente, você vê que alguém doou muito fluido, dormiu e acordou mal. Ou seja, uma noite de sono foi insuficiente ou ineficiente. Eu tenho duas opções: ou eu digo que Allan Kardec errou, ou eu digo, esta é a regra que deve funcionar como limite. Uma noite de sono tem que ser suficiente para repor. Se não foi, então houve um erro em algum lugar. Acredito que quando a gente quer estudar com olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente age assim. Bom, o centro coronário distribui tudo, mas e se não distribuiu? O que aconteceu? A partir daí a gente vai partir para sair da questão que é um mito ou uma fake, para procurar onde é que está a verdade. No caso da fadiga fluídica, quem estudou já isso, que eu trato desde o livro Passe, que eu venho tratando sobre isso, quem pensa sobre isso, o que faz? Primeiro exercício, veja onde foi que você sentiu que você teve uma perda muito grande. Isso considerando um passista regular. Então você vai se lembrar de rapaz, ontem quando eu apliquei passe, teve uma pessoa que na hora que ela sentou, que eu entrei em relação, eu senti que parecia que eu ia me desmanchar em cima da pessoa. Pode ter sido ela. Não é ela a pessoa, mas aquele momento. Então você já fica atento. Da próxima vez que eu tiver um paciente que me sue desse jeito, eu tenho que encontrar um meio de interromper essa sucção. Ah, mas eu não sei como interromper. Então está uma necessidade aí de você estudar. Porque não é possível que alguém tenha o poder de me tirar toda a minha energia e eu ficar indefeso. Isso não é da natureza. Então tem algum desequilíbrio. Como é que eu faço? Hoje a gente sabe, a gente faz logo uma ação dispersiva. Vejam bem, a ação dispersiva, não estou dizendo faça dispersivos, porque muitas vezes isso acontece no ambiente de trabalho, no ambiente da rua. Então você tem que ter uma atitude de dispersão. E dentro delas, uma que é extremamente fácil de ser realizada são os exercícios de respiração, todos eles diafragmáticos. Na hora que você faz uns diafragmáticos, ali que você já começou segundo, terceiro respiração diafragmática, você sente que é como se tivesse interrompido toda a doação. Então é uma defesa sua. Se for numa cabine de passes, melhor ainda, você pode fazer uma série de dispersivos. Os dispersivos espalham, conduzem, direcionam, catalisam e também devolvem para a fonte. Então, quando eu estou fazendo um dispersivo, eventuais excessos, em princípio, eles retornam para a fonte. E sou eu. E se eu junto a isso, respiração diafragmática, aí eu contenho todo e qualquer outro impulso de sucção. Logo, existe uma orientação, mas existe o complemento, que foi o que Allan Kardec disse. Uma noite de sono é suficiente, mas não foi suficiente. Então, onde foi que eu errei? Onde é que eu tenho que reparar? O que é que eu tenho que fazer? Do contrário, a gente vai ficar com a informação equivocada. E a mesma coisa com o coronário. Ele não distribui tudo. Por quê? Porque nem tudo é filtrado pelo coronário. Roupas de cor atrapalham. Atrapalham se você tiver condicionamento. Se você se condicionar a isso, aí não tem jeito. Teve um seminário que eu fiz não foi um seminário, desculpa, uma reciclagem com os trabalhadores nossos, lá do Leão. Já tem um bom tempo isso. E uma das questões era essa. Mas uma pessoa que, inclusive, eu nem sabia, para mim foi uma surpresa, uma trabalhadora nossa, ela disse assim, olha, pois eu quando vejo que o paciente vem de roupa preta, eu dou um jeito de ir para outro paciente. Eu disse, por quê? Disse, não, porque o preto, ele não absorve o fluido e ainda deixa vazar da pessoa tudo que não presta para mim. Eu digo, uau! Vamos ver, vamos analisar essa questão. Quer dizer que você joga um fluido bom, o preto barra o bom. Mas o ruim vem de lá para cá. Mas isso é uma desgraceira muito grande, não acha não? A pessoa... Então pronto, na hora que você estiver mal,
não vista branco, vista preto. Por quê? Porque o preto vai jogar toda a sua desgraceira para fora e você vai ficar numa boa. Não, mas quando você quer ficar bom, você tem que vestir branco. Eu digo, então, sua teoria está errada. No princípio, ela já deu furo. E ela disse assim, e quando a pessoa que aplica está de preto, aí então é que eu não recebo mesmo. Eu digo, legal. Como eram 3 finais de semana, o seminário, isso a gente estava no segundo, no terceiro era prática. E eu não dei muita importância àquilo, tentei passar assim meio por cima para não impressionar ninguém. E no terceiro final de semana, 2 pessoas estavam de preto. Eu disse, vamos fazer aqui um exercício. Aí começa o exercício, cada um escolhe seu par, vamos fazer outro, até que chega uma hora que eu digo, não, agora eu vou trocar. Não pode ficar os mesmos pares. Agora eu vou, você vem, você aplica nesse, você aplica. E aí eu peguei 2 pretos seguidos para ela. 2, logo, mas digo, vai ser logo com 2 para ver onde é que a desgraça vai acontecer. Para evitar a impressão, eu digo, vamos começar assim. Eu já quero que os que vão receber relaxem, porque eu vou querer que quem aplique sinta bem. Então, como é que vocês recebem no centro espírita? Fechem os olhos, né? Então, eu não costumo pedir, mas eu gostaria que todo mundo ficasse de olho fechado. Para poder relaxar bem, feche os olhos. Não abra os olhos em nenhuma circunstância, porque eu queria colocar as 2 de preto ali, né? Para ela não se impressionar, mas não deu outra. Ela terminou, eu disse, vocês recebeu 2 passes, foi. Qual foi o melhor? A pessoa, não, mas eu não sei dizer, olha, você não viu quem aplicou, viu? Não. Então você pode dizer. Você não está julgando ninguém. Inclusive foi um exercício bem interessante esse. Você recebe 2 passes por 2 pessoas diferentes e você dizer qual que você sentiu melhor e qual que você não se sentiu melhor. Porque a tendência é todo mundo dizer, foi tudo igual. Eu digo, não, tudo igual não foi. Não teve ninguém que pegou o mesmo passista. Então você não sentiu um mais suave, um mais denso, um até que mais vigoroso, o outro mais fraquinho, tal. Aí começaram a desarmar, até que chegou na bendita. Eu digo, qual foi dos 2 que você achou melhor? Ele disse, os 2 foram maravilhosos. Eu digo, eita, que agora deu certo. Eu digo, mas se você tivesse escolher o primeiro ou o segundo? Ele disse, olha, eu não sei, porque foi tão bom. Eu estou doida para saber quem foi, porque esses fluidos, olha que fluido. E a pessoa dessas que gostam de adjetivar, de elogiar, mas rasgou elogios. Diga, agora vamos saber quem são os magnetizadores que vocês escolheram. Não, mas se eu fosse assim, eu preferia não saber. Disse, agora vai saber. Agora está na hora, todo mundo saber quem fez o quê. E aí eu brinco, né? Você disse que o primeiro passe foi ruim, não foi? Não foi bem assim, você disse. Aí descontrai, eu digo, ó, quem aplicou o primeiro passo foi essa pessoa. Aí eu, de propósito, escolho uma que não aplicou. Aí eu embaralho tudo. Aí a outra já olha para mim e diz, não foi? O que foi que você sentiu quando aplicou? Jacó disse, tá bom, eu já sei. E essa daqui disse, não, essa daí é muito minha amiga, Deus me livre. Eu digo, então você acha que teria sido quem? É uma complicação, né? Para a gente poder até exercitar um pouco a nossa honestidade íntima, né? Mas aí, até que chegou lá a vez de quem aplicou o primeiro passo foi essa criatura. E ela não tirou a roupa. Ela lhe aplicou um passe de preto. E você disse que o passe dela foi fantástico. Jacó, pelo amor de Deus, já estou começando a sentir uma... É o preto que interfere? Não, é a nossa cabeça. E quando ela já estava bastante desconfortável, eu digo, mas no segundo passe, que nem foi melhor, no segundo passe ela aliviou. Disse, graças a Deus, Jacó, mas eu não sei se foi porque você disse, mas o segundo passe foi abençoado. Eu disse, pois foi essa pessoa aqui. Aí você vê como a nossa cabeça influi. Tem muitas pessoas que acreditam muito, porque a cromoterapia ela tem funções. A cromoterapia não é nem panaceia, nem é brincadeira. Eu nunca estudei, nem nunca me dediquei à cromoterapia. Mas tem bons fundamentos, tem boas coisas. Mas isso que você disser que porque alguém está de preto, que alguém está de branco, porque alguém está de rosa, porque alguém está muito colorido, que isso vai atrapalhar seus fluidos, então está uma desgraça estabelecida, porque se seus fluidos dependerem da roupa que você veste,
Que tipo de fluido você tem, afinal de contas? É um raciocínio simples. Você pode dizer que no branco fica mais confortável, que o branco pode dar uma ideia de maior tranquilidade, que o azul celeste. Você pode até dar 1000 explicações. Eu não estou dizendo que na casa não use roupa tal ou bata tal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isto não interfere da forma que querem. Porque dizem isso e complica muito. Porque de repente as pessoas estão com a roupa que não pode. A luz atrapalha. A luz atrapalhou quando William Crookes começou a fazer exercícios de materialização no início. Se entrasse uma réstia de luz, desfazia tudo. Mas quem já leu Fatos Espíritas de William Crookes sabe que no final das suas experiências, depois de já ter passado anos trabalhando, o espírito de Kate King se materializa fora da casa à luz do dia, para todo mundo ver. Por que a luz ali não queimou? Lógico, tem circunstâncias. É bom que o médium, tipo de fluido, é bom que o espírito, tipo de combinação, é bom que tudo isso aconteça. Ao que parece, e a gente pode até dizer que sim, num ambiente escuro é mais fácil de haver a constituição para a materialização. Num ambiente iluminado é mais complicado. Mas isto não significa dizer você fazer um passe magnético. Ninguém está fazendo materialização neste sentido. A gente está fazendo uma troca, uma substituição ou uma penetração de fluidos. A propósito, essa é uma outra briga que tem no meio espírita agora. Não existe a substância fluido. Isso é complicado. E muito menos fluido vital. Só que quem disse isso não foi Allan Kardec, foram os espíritos. Quem tiver a curiosidade, coloque fluido vital numa edição em PDF de qualquer editora e veja quem foi que pela primeira vez falou em fluido vital. Foi o mundo espiritual. Depois, quando a gente avança mais um pouco, veja o que os espíritos dizem com o fluido. O fluido é uma substância, ao ponto deles dizer, a molécula sã substitui a molécula malsã. Isto é elemento, isto é matéria, isto é substância. E aí hoje nos jogam na maior cara de pau, dizendo que não, é uma assimilação do estado do magnetizador. Que Allan Kardec, em A Gênese, mudou de ideia. Eu reli a Gênese exclusivamente para procurar onde foi que Allan Kardec desdisse isso. Ele nunca desdisse, nunca em nenhum momento. E mais ainda, nem na Gênese, nem em nenhuma revista. E nem na Gênese original da primeira à quarta edição, nem na quinta. Allan Kardec não mudou de ideia. Agora isso sai numa obra desse tamanho, isso sai aí nos programas de televisões espíritas todos, e torna-se uma verdade. Se eu sou um magnetizador e eu estou bom, ao entrar na relação com você, você assimila o que eu tenho de bom e você fica bom. Seria ótimo se fosse assim. E seria péssimo também. Imaginemos que eu tenha um câncer de próstata e não sei, porque eu nunca examinei, nunca senti nenhum problema, mas eu tenho. E aí eu vou aplicar um passe no meu amigo Fábio. Aí chego lá em Fábio, Fábio vai sair com um princípio já absorvido, mórbido, de um breve câncer de próstata. Porque se ele me absorve as coisas boas, não há motivo para não absorver o que eu tenho. E aí eu fico pensando que antigamente havia uma seleção, homem aplica passe em homem, mulher em mulher. Hoje já não existe isso. Mas era para a gente voltar. Se a teoria prevalecer, a gente vai ter que voltar. Porque como é que eu vou receber um passe de uma mulher que está com um problema no ovário? Eu não tenho ovário. Aí como é que vai acontecer? A imagem do ovário nela vai impregnar o que em mim? Aí a gente, lógico, vai inventar já uma teoria. Não, mas não são órgãos sobre órgãos.
São estruturas energéticas, muito bem, mas eu estou com uma estrutura energética que está descompensada por um ovário comprometido. Então a gente começa a divagar em teorias, e daqui a pouco vai ser mais uma fake. Já é, só que ela vai ser universal. Quando a gente doa passe, a gente não doa nada. E, portanto, quando você faz um dispersivo, você também não tira nada, não renova nada, não mexe nada. Então a gente vai chegar aonde com isso? Vai chegar no nada. Porque não vai de novo precisar movimentar, agora também já não vai precisar mais nem colocar em posição de mãos. Daqui a pouco a gente já não precisa mais nem pensar. Não vai ter mais nada. E aí não vai funcionar. Por que não vai funcionar? 2 motivos. Porque não temos merecimento e porque os espíritos fazem tudo. Para que existe cabine de passe se os espíritos fazem tudo? Eu não sei. E se você não tem merecimento, o que você veio fazer aqui na casa espírita? Também não sei. É muito melhor, com todo respeito, é você ir para uma louvação protestante. Porque eles evocam, eles usam um poder magnético violento, coletivo. Eu vou ficar curado. Aleluia, aleluia. E vamos, e vamos. Daqui a pouco um monte de gente sai curada dali. Imagina que ambiência magnética tem num culto daquele. É um negócio impressionante. Eu fui nos Estados Unidos, que aqui eu não vou, porque se de repente me reconhecerem, vai dar um... Olha, já me pegam por tudo que eu digo e pelo que eu não digo. Aí disseram assim, lógico, com tanta selfie, vão dizer, olha quem está ali no culto. E está lá, louvemos o Senhor. Eu tinha que fazer igual, né? Aí disse, olha quem é. Pronto, está vendo? Deixou de ser espírita, deixou de ser magnetizador e o homem agora está. Então não adianta dizer que está pesquisando. Então, mas eu fui nos Estados Unidos. E olha, o ambiente é algo impressionante. É uma energia que a gente encontra em muitos poucos lugares. É impressionante. Você entra ali, mesmo que entrar com espírito de curiosidade, que eu entrei, você sai e você diz, nossa, como é aquele negócio que dá asas, como é que é o nome? Olha, vocês estão danadinhos, hein? Eita, Henrique, olha o pessoal aí, tá bom, viu, de Red Bull. A gente entra num culto daquele e você sai batendo asas sem querer. É impressionante. Porque eles usam bem o magnetismo coletivo. Aí a gente vai fazer um passe coletivo. Meus irmãos, o palestrante falou muito, tem pouco trabalhador, já está muito tarde com essa bandidagem toda que está lá fora. Fecha os olhos e vamos receber aqui um passe espiritual. Aí a gente fica ali, ô Jesus, mais uma vez me enganaram. Isso funciona, que é uma beleza. Funciona para quê? Para nada. Aí lá eles, não, lá a gente vai. E eles são tão poderosos que eles ordenam a Deus. Enquanto a gente fica, será que Deus está me vendo? Não, eles dão logo ordem para o Senhor. Deus, eu ordeno, Senhor. E a voz deles é assim, parece a voz de Henrique. Vocês já notaram que é bem parecida? A voz dos pastores com o Henrique falando, mas é parecido demais, eu não sei porquê. Aí ele... E eu ontem, eu estou dizendo isso, porque ontem ele desrespeitou a minha ausência, eu não estava aqui. Aí ele falou, aí disse, eu não vou dizer o primeiro nome para não descomplicar mais, ele falou o segundo, mas o meu mor é Jacó, que não está aqui, ainda disse assim. Porque quem não tinha notado que eu não estava, ficou sabendo. E eu assistindo ele ao vivo, eu digo, eu vou desligar esse desgraçado e vou assistir depois no vídeo. Mas eu terminei assistindo ele todo, não sei... Meu espírito caridoso estava perto. Primeira vez que eu vim aqui no Benção, me impressionou muito. Não era porque tinha uma banda tocando. Era a energia que envolvia todo mundo. É um negócio contagiante. Você pode não gostar da música, você pode não gostar aqui num centro espírita. Eu nunca vi isso. Você pode ter os conflitos interiores que tiver. Mas você diz, nossa, que ambiente. Que energia. E você sai daqui. Se você chorar aqui dentro, você sente um choro aliviado. Se você sorrir, você tem a alegria purificada, porque você não está rindo de nada ridículo, você está rindo de satisfação. E isso é o que contagia um ambiente. Mas tem lugares que você vai à palestra, você termina chorando. Porque e aquela criança abandonada que sofreu ao desencarnar.
Aí você pensa, bom, agora chegou lá numa boa. Os seus pais agora entraram num novo martírio. A volta para a desgraça. Não dá para sair da desgraça, não. Aí a gente sai. A palestra é muito boa. Mas você viu que depois de sofrer tanto, ele ainda foi para um bravo. Imagina eu. É uma energia complicada, né? Eu prefiro a gente pensar diferente. Lá no Leão, a gente trabalha na quarta-feira pela manhã com o público. E não tem como escurecer o ambiente. Pelo contrário, é luz, além da luz de fora, tem a luz do salão. É tudo claro. E funciona. Tanto funciona que vai gente de fora para ser tratado lá. E não tem nenhum médium de cura. São só magnetizadores. Por que lá funciona? E por que em outros cantos não funciona? Porque a gente se condicionou. Isso é um condicionamento. Então, a luz atrapalha. Além da luz atrapalhar, atrapalha também o som, o ruído, tudo atrapalha. É porque a gente está atrapalhado. Lá no Leandro, logo que a gente mudou do salão antigo para o novo, que é um salão bem amplo, inclusive é um salão que já teve a alegria de ter a banda Bênção de Paz lá tocando, Henrique muito bem comportado, né? Fazendo só louvores, aqueles bem suaves, foi maravilhoso. Estava irreconhecido. Vocês viram que eu também faço fake, né? Fazer o quê? Então, logo que a gente mudou, o nível de ruído aumentou. E para compensar o nível de ruído, a gente passava palestras. Então, tinham filmagens de palestras. Enquanto os passos, os atendimentos vão acontecendo, então tinham palestras. E quando foi no primeiro dia, quando terminou na reunião que a gente faz de avaliação, os trabalhadores disseram: o nível de ruído aqui está muito alto. Eu disse: não, mas as pessoas até que estavam bem acomodadas. Eu disse: não, era o som do vídeo. Eu digo: quer dizer que uma palestra de reflexões morais, elas estão atrapalhando vocês? É sério isso ou vocês estão brincando comigo? Aí cai a ficha. Porque não é um ruído. Você está jogando um som em uma palestra. Se isso está lhe atrapalhando, então tem alguma coisa errada aonde? Em você. Hoje em dia já acontece o contrário, porque nós temos, e aqui praticamente a metade dos nossos trabalhadores lá no Leão frequentam outras casas, como a gente diz, são de outras casas. E nas outras casas os passes são à noite, com cabines silenciosas. E lá no Leão é de dia e é um barulho danado. E aí pergunta: e como é que é aplicar passe aqui e lá? Eu prefiro aqui. Mas lá não é muito melhor? Lá está tudo... Não, mas é um silêncio tão grande que até perturba. É melhor aqui, no meio da confusão, a gente consegue fazer melhor. Óbvio que isso aí tem um pouco de partidarismo, mas na realidade, eu não posso ter um poder de domínio do que eu vou fazer tão frágil que um barulho, uma luz ou uma criança correndo. Lá a gente atende idosos, crianças, adultos, e de repente tem crianças autistas. E você não vai querer que um autista fique quietinho, comportado. Então ele grita, ele sai, e de repente você está aplicando o passe, a criança entra na cabine e puxa você pelas pernas. Você vai fazer o quê? Vai dar um chute na criança? Vai reclamar? Vai falar mal dos pais? Não, encara numa boa e continua. Se for preciso interromper, interrompe e continua. Então, isso não pode ser desculpa, isso é mito. E por fim, nós temos que, muita gente diz que o magnetismo pertence ao espiritismo, e outras dizem o contrário, que o magnetismo não é do espiritismo. Ele nem pertence, nem deixa de pertencer. Allan Kardec, já no início, ele colocou o magnetismo no contexto espírita. Fez a diferença, e estabeleceu uma diferença muito bem posicionada. O envolvimento espiritual na questão. O magnetismo clássico não entra para isso. No magnetismo espírita, nós entramos seguramente com isso. Nós buscamos uma verdade. Essa verdade é um caminho, é uma busca, é uma consciência. Mas essa verdade também é um caminho, é uma busca, é um estado de consciência. O que é a verdade? É uma coisa que eu entendo como verdadeira, mas é uma coisa que o outro entende como verdadeira. Um ladrão, o que para ele é uma verdade? É a mesma verdade que é para mim? Se as nossas verdades são diferentes, então ainda não chegamos na verdade.
Então, a verdade, ela atende a muitas coisas. Quando a gente trabalha com mitos, a gente sempre diz que é um mito ou um fake, porque a gente não trabalhou a verdade. Eu ali, quando eu coloquei alguns dos mitos, eu coloquei, isso aqui seria isso, se nós colocássemos ou mais um verbo, ou acrescentássemos mais uma questão. Porque existe algo maior do que simplesmente você estabelecer algo como padrão e dizer que já que é padrão é uma verdade. Então a gente tem que procurar descobrir as verdades. Para descobrindo as verdades, a gente fazer valer o que é melhor. E aí fica, e qual é a verdade? A que liberta. Que verdade você pensa que é aquela que liberta? Porque Jesus tinha dito, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ok, então mas qual é essa verdade? Qual é a verdade que liberta? Então a gente tem que pensar na verdade, o que é que ela é, para onde é que ela vai. Depois tem, qual é a verdade que você procura? Porque tem muita gente que não está procurando a verdade, está procurando uma determinada verdade. E a gente sabe como procurar essa verdade que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente imagina que seja. A gente está disposto a enfrentar essa verdade? Quando Jesus se propõe como verdade, ele diz assim, então vamos segui-lo. Mas aí ele já adverte, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Bom, mas a verdade, ela é uma senhora. Então eu encontrei com essa senhora. E aí? Eu acho que alguém já deve ter assistido algum, não só, tem um filme que tem esse título, mas tem vários filmes que abordam a mesma questão da verdade. Não mentir. Quando a gente não mente, a gente cai num outro problema que é maior do que o primeiro. Você só falar a verdade é terrível. Imagina você achar uma pessoa feia e você dizer, você é feia. A gente pensa que não, mas isso machuca demais. Se você disser uma verdade, que a pessoa tem um seriado, The Good Doctor, o Bom Doutor, né? Ele chega para uma mocinha, acho que foi no episódio nessa semana, que ele diz assim, nossa, mas você tem mau hálito. Ela pergunta, e você é sempre verdadeiro assim? Porque incomoda. Você deveria dizer, oh, muito obrigado, eu vou cuidar. Ou então, infelizmente, eu tenho um problema de garganta que eu tenho isso, sei lá o quê. Mas a gente não, a gente parte para uma agressão. Nossa, você é muito feio. E o seu passado? A gente já joga na hora, a gente nem pensa. A gente já rebate. Como é que a gente vai procurar a nossa verdade? A verdade espírita qual é? Vamos dizer, hoje ela está ainda em Allan Kardec. Ela pode crescer? Vai crescer. Porque ele mesmo disse que tudo progride. Mas será que a gente entende alguma coisa como progressão? Ontem eu falei de centros vitais. Allan Kardec não falou em centros vitais. Eu poderia dizer que isso é uma progressão dentro do que ele deixou. Mas as pessoas que querem uma defesa para não se mexerem, dizem assim, mas ele não falou, portanto não vale. E o que ele falou vale? Ontem foi colocado aqui, ontem à tarde, né? Por uma pessoa que fica cochilando lá no final. Ele disse assim, mas lá no Evangelho não tem reunião de educação mediúnica, lá no livro dos médiuns. E aí, isso é antidoutrinário. E eu até digo mais, também não tem reunião de educação espírita para criança, nem para jovem. Também não tem em Kardec. Isso é antidoutrinário? Não, não é. Então vamos com calma. Então vamos pensar duas vezes antes da gente sair rotulando as coisas. A verdade que a gente busca é uma verdade bem mais ampla. Esse cartaz aí já passou da outra vez, mas é porque muita gente me pergunta. Todo ano eu tenho um seminário lá em Natal. É o único seminário que eu faço com essa extensão, onde a gente tem teoria e prática. O seminário começa do ponto zero e, teoricamente, ele vai até o ponto ideal. E aí depois a gente tem a prática do ponto zero e vamos até o ponto ideal que dá para fazer numa semana. Ou vamos fazer isso fora, vamos fazer isso no meu estado, a gente dá um jeito. Eu tenho uma amiga aqui presente que já me convidou para vir aqui numa cidade aqui no estado de São Paulo. Eu não tenho condições. Primeiro que eu teria que passar 2 finais de semana e uma semana fora. Hoje em dia isso é muito complicado para mim. Mas esse não era só o problema. Lá em Natal eu tenho os trabalhadores da equipe e na hora da parte prática não dá para eu ver todo mundo. Então a gente fica com vários trabalhadores distribuídos e aí esses trabalhadores vão ajudando. Olha, isso aqui deu errado. E o que foi que aconteceu ali? Aí um trabalhador disse, olha, aqui aconteceu isso.
Então a gente tem como analisar, como comparar, como ajustar, como corrigir, como sugerir. Se eu saio para fazer isso fora, eu não tenho esse suporte. Então não é uma questão só de logística de locomoção, é que eu não tenho como fazer do jeito que eu faço lá em Natal ou em outros cantos. Então, infelizmente, ou felizmente, é anualmente lá em Natal. Algumas pessoas dizem assim, mas justo em janeiro, eu digo, pois é, justo em janeiro. Mas não dava para ser no outro mês? Não, porque se desse eu já teria mudado. Antes eram 3 finais de semana. Hoje começa num sábado e vai até o domingo da outra semana. Então, a pessoa, em vez de passar 2 semanas com 3 finais de semana, passa 1 semana com 2 finais de semana. Começa no sábado, manhã e tarde, domingo de manhã. A segunda é livre. Aí terça, quarta, quinta, sexta, à noite. Então, as pessoas têm o dia todo livre. Sábado, manhã e tarde, e domingo até meio-dia. Então, o seminário funciona assim. Normalmente, na quarta-feira à noite, a gente já começa os exercícios práticos. Que vai depender muito de como a parte teórica andou. Porque aí depende de perguntas, depende de interações. Se eu ver que a teoria está ainda inconsistente, aí ela vai até a quarta-noite. Aí a prática fica quinta, sexta, sábado e domingo. Mas é assim que funciona. Só não participa da parte prática quem não participou da parte teórica ou quem não queira, porque ninguém é obrigado. Mas o ideal é que quem vá, que faça a parte prática. E tem um outro detalhe que fica opcional. Na segunda-feira pela manhã, a gente tem atendimento magnético aos nossos idosos, que a nossa instituição cuida de idosos. Nós temos um abrigo de idosos, que a gente não chama de abrigo, na realidade é o nome da nossa instituição, LAR. Lar Espírita Alvorada Nova. Então, na segunda-feira de manhã, nós temos vários magnetizadores que vão atender os idosos. E sempre tem uma reunião prévia, um diálogo, um bate-papo sobre as dúvidas sobre os procedimentos, às vezes algum caso de algum idoso recente. Então, tudo isso é feito na segunda de manhã. As pessoas que vão para o seminário, que quiserem, é só ir lá na segunda de manhã e participam, assistem, veem como é que é desenvolvido esse trabalho com idosos. Então, temos idosos muito idosos, temos idosos cadeirantes, temos idosos com Alzheimer, com Parkinson, e aí dá para ver uma outra realidade que não é a realidade comum das casas espíritas. E na quarta-feira pela manhã, aí nós temos o atendimento público. Esse atendimento, ele começa, a reunião em si, ela começa às 8h30. Às 9h a gente tem uma magnetização coletiva das águas. A partir dessa magnetização começa um atendimento que são feitos em 2 níveis. As pessoas que estão num atendimento, vamos dizer assim, menos pesado, elas ficam em cabines coletivas, onde normalmente são atendidos 2 ou 3 por vez. Os tratamentos mais complicados, mais complexos, ficam em macas e são atendidos 1 a 1. No primeiro caso, nós temos um tempo mais restrito, e no segundo caso, dos casos mais complexos, o tempo é livre de ação. As pessoas que participam do seminário, elas têm liberdade de ficar olhando, acompanhando, e quando os magnetizadores saem que vão escrever suas anotações, então quem quiser pode perguntar, pode interagir. Se alguém quer filmar algum caso, só tem que o paciente concordar. Pelos magnetizadores e pela casa pode ser tudo filmado, mas como a gente vai pegar a imagem de alguém, então o paciente ele tem que concordar. Se ele não concordar, aí a gente não permite. Mas não tem nenhuma restrição. Então, isso também, a quarta-feira de manhã, também é aberto para os participantes do seminário, para vocês verem como é que acontece no dia a dia. É lógico que numa situação dessa a gente está num dia extraordinário, porque normalmente tem uma participação muito grande de gente de fora, e a gente tem que continuar fazendo o atendimento. Então, há um pouco de tumulto. Mas vocês veem, então, que aquilo que às vezes eu dou nos cursos não é uma teoria solta, ela está participando dentro de um esquema de bom atendimento. Tá? Então, eu faço essas divulgações, tenho feito mais do que anteriormente, porque tem sido muito comum as pessoas, quando veem depois no Instagram, no Face, assim, eu soube, mas como é que eu vou saber? Eu digo, tem na minha página. Mas eu nem sempre vou lá. Então, pronto. Então, quando eu tenho feito palestras e seminários, eu tenho avisado. Quem quiser ir, não, mas lá a passagem é caro, o hotel é caro, não sei, desse seu jeito, eu não posso fazer nada. Né? Tem pessoas que estão pensando, já teve gente que alugou casa,
forma uma equipe e vai, chega lá, aluga uma casa, fica bem mais barato, uma temporada. Outras pessoas estão de férias aqui, aproveita e já passa também mais uma semana conhecendo o Natal. Tem gente que vai, chega na quarta-feira anterior, participa da quarta, tem o seminário, participa da quarta e da segunda, e fica até a outra quarta para ir mais uma segunda e uma quarta. Também é aberto, não precisa chegar lá com crachá, nem nada, é aberto. A gente só pede que observe para não atrapalhar, porque o trabalho é real, não é um trabalho de demonstração. Então, se a gente chega sabendo disso, que está lá à disposição, eu digo para vocês com toda honestidade, se eu estivesse no lugar de vocês e soubesse que tinha uma instituição que faz o que faz lá no Leão, eu iria. Podia ser como fosse, o preço que fosse, eu já teria ido. Porque eu acho que é uma experiência que enriquece muito. Então, a gente, em vez de a gente ficar discutindo só um teminha como esse, a gente ali, vocês vão ver, Jacoí, aquele caso ali era o quê? Não, aquilo é um câncer de mama. Um câncer de mama complexo, porque já está gerando metástase. Não, esse aqui é um problema que a pessoa tinha no tornozelo. Então, vai ter problemas de tudo. Tem os casos de depressão. Então, dá para, de uma certa forma, a gente ter uma visão geral. E eu estou explicando bem detalhadamente, porque algumas pessoas podem pensar que eu estou fazendo propaganda. Eu não estou fazendo propaganda. Acho que vocês veem que eu nunca falo dos meus livros nesse sentido, de que comprem, de que deixem de comprar. A minha função não é essa. Eu trago livros porque eu acho que, se eu chegar, as pessoas vão dizer, e o livro? Bom, o livro está aqui, então não tem motivo para não ter. E estou falando agora disso por essa situação. Lá dentro do Leão, na diretoria, eles perguntam, Jacó, por que você não fala do Leão? Eu digo, eu não falo porque não é isso que eu estou fazendo, eu estou falando de magnetismo. Mas as pessoas vão associar você ao Leão. Quem associar, vai lá na minha página, tem um link para o Leão e vai ver o que é o Leão, descubra. Se você quiser ir, quiser trabalhar lá, se você quiser ajudar, está lá. Eu não estou muito preocupado com essa parte. Tá? Então, eu fico bem à vontade para colocar o curso, porque eu acho que é uma oportunidade muito boa. Para quem nunca estudou magnetismo, vai começar. Lógico, vai aprender um pouco menos do que quem já tem experiência. E para quem tem experiência, vai aprender sempre alguma coisa. Eu digo porque, como muitos trabalhadores nossos se inscrevem e atentem para isso, pagam para participar, e trabalhadores, às vezes, que já estão trabalhando há mais de 20 anos lá no Leão, eles anualmente se inscrevem e fazem, não são obrigados, ninguém é constrangido a participar. Mas eles vão, e quando termina assim, nossa, Jacó, teve coisas que a gente não tinha percebido, isso aqui a gente estava fazendo errado, isso aqui. Então sempre tem, porque é uma ciência, isso está em processo, tá bom? Então fiquem bem à vontade, se quiserem ir. Temos aqui 13 minutos. A gente encerra ou tem alguém que faça alguma pergunta? Não? Pronto, lá no fundão. Agora vai aquele velho problema do microfone, que a gente não conversou com ninguém. Enquanto isso, eu vou pegar aqui uma água. Nossa, agora que eu estou vendo, ainda bem que eu não posso comer. Pelo amor de Deus. Ó, Henrique não diz isso. Ó. Vocês sabiam? Uma caixa de bombom desse tamanho aqui, cheinha, ninguém pegou, porque ele esconde tudo para levar. Não, eu não vou distribuir, não. Vou tirar só um para levar para minha filha. Segura aqui para mim, por favor. Pronto. Agora eu não tenho condições de trazer de volta. Henrique, foi você, viu? Olha, essa cestinha vocês não podem levar para casa, para ela poder ficar cheia novamente. Apareceu o microfone já? Quer que eu fique com esse aí? Você leva ele? Seria ótimo. Eu quero pedir desculpas de ter falado ontem e hoje sentado. Eu sou, como diz a juventude hoje, eu sou das antigas. Para mim, qualquer orador ele deveria ficar de pé. Mas eu acho que algumas pessoas aqui sabem que há menos de 3 meses eu fui atacado pela chikungunya e ela foi muito severa comigo, muito. Para quem me acompanha, percebe que a minha voz está diferente. Ela me atacou, esse sistema todo. E quando eu fico em pé muito tempo, começa a me dar tremores no corpo todo. E é altamente desconfortável. E como eu vou ter que autografar, chega a um ponto que eu não consigo nem dominar a letra.
Teve um dia que eu fiz uma palestra, quando eu terminei, eu fiquei sem condições de autografar nada. Eu não conseguia reter o lápis, faltava força nos dedos, e eu não conseguia colocar meu nome. Não era, a pessoa disse, não, Jacó, não escreva lá, não, ponha só seu nome, e eu não consegui. Então, ontem, por precaução, eu falei, aqui ia ser um tempo maior, eu falei sentado, e para não consumir o tempo, eu terminei não comentando nada com ninguém. E não voltei à tarde exatamente porque deu um cansaço muito maior do que o que a gente imagina, é coisa dela. E eu viajo, inclusive, com autorização médica para pedir cadeiras e tudo, eu evito, até agora eu não fiz isso. Mas as recomendações foram muito severas, porque a chikungunya é ruim para qualquer pessoa, mas em algumas pessoas ela é muito mais severa, foi no meu caso. Então eu tinha que me resguardar, e por isso que eu fiquei sentado aqui o tempo inteiro, mas para falar um pouco tempo a gente fica aqui, tá? Peço desculpas, eu acho que é um pouco desrespeitoso, mas foi por este motivo. Pois não, diga lá, meu amigo. Bom dia, Jacó. Bom dia. Meu nome é Daniel, sou do Fraternidade do Ipiranga, e eu achei muito interessante essa palestra sobre mitos e verdades, porque realmente a gente tem muitos mitos na doutrina hoje. Um dos que eu me lembro mais fortemente, eu sou kardecista desde criança, é a questão da forma de aplicar o passe com os dedos abertos ou fechados. Mito ou verdade? É mito, porque ele sai de um contexto, vamos colocar aqui um contexto até histórico do magnetismo. Deleuze ele diz assim, aplique o passe com a mão aberta, mas não junte os dedos, porque isso gera contração muscular. Então, você ficar assim, você já precisa fazer uma força. Se seu dedo está solto, você já não tem essa contração. Então, ele já tinha uma preocupação com contração muscular, e ele, apesar de não ter expresso, a razão é porque quando você contrai, você dificulta o trânsito fluídico. Então, quanto mais livre ficar a mão, melhor, livre. E aí depois tem uma outra circunstância, tem pessoas que são visivelmente palmares, sentem os fluidos saindo da palma da mão. E outras são digitais, que sentem os fluidos saindo pela ponta dos dedos. Na hora que você estabelecer que só tem uma regra, um grupo vai ficar de fora. Se você estabelece a palma, o digital está de fora. Se você estabelece o digital, a da palma está fora. Ou não fica 100% fora, mas fica desconfortável. Deleuze falava das duas, mas quando a gente lê ele com atenção, a gente percebe que ele era digital. Ele quase sempre levava a gente a estar com os dedos voltados, porque era uma característica dele. A propósito, eu sugiro às pessoas que estão começando ou que ainda não começaram a ler muita coisa, leiam o livro de Deleuze, Instruções Práticas sobre Magnetismo. Ali ele dá as melhores aulas sobre tratamento de dores e, portanto, de arrastamentos. O livro é sem igual, o livro de Deleuze é sem igual nisto. Além dele falar com muita propriedade sobre sonambulismo. E é ele quem ali coloca, a gente vai ver. Inclusive, eu tenho até um pedido de desculpas públicas, até bom, porque agora tem internet aqui transmitindo. Eu, nas últimas palestras, eu não sei de onde eu tirei, eu acho que eu me esqueci de matemática. Eu dizia que o livro Instruções Práticas de Magnetismo Animal, de Deleuze, estava com 175 anos de publicado. Não. Este ano, 2019, completa 200 anos redondos que o livro Instruções Práticas de Magnetismo foi publicado. Há 200 anos a humanidade sabe tecnicamente como tratar dores. E isso nos foi negado durante 190 anos. Porque não era traduzido para o português. Então é um livro impressionantemente rico. Precisa fazer alguns ajustes? Precisa, o livro tem 200 anos. Ao longo de 200 anos, alguns conceitos mudaram, e não foi por questão de conceito, da visão do mundo. Então ele tem muita fixação com corrente sanguínea, quando muitas vezes seriam correntes, como ele mesmo chama, corrente no sentido energético, fluídico. Então é uma necessidade de resgate. E especificamente nisso que você perguntou, Daniel, né?
Ele é muito feliz para a gente ver isso. Evite a contração da mão. Evite você aplicar um passe com tensão. Quando você estiver aplicando um passe, estiver com muita tensão, você precisa parar um pouco, descontraia, de uma forma geral, e tente fazer de uma maneira mais natural, usar uma expressão redundante, mais fluida. Bom dia, Oswaldo, do CEF também. Jacó, por favor, no caso que você comentou com relação àquele passe recebido quando dá palestra para aquela bendita senhora, não existiria uma técnica de defesa para uma situação como essa? Olha, é muito difícil, porque você está na posição passiva, você está 100% passivo. Imagina bem, tire a figura de Jacó, que entende um pouco, e põe uma figura de um leigo. Aí quando chega para um leigo, diz assim, relaxe, pense em Jesus, e vamos agora fazer o que você precisa. Como é que você vai se defender disso? Você só se defende assim, diz, mas eu não quero. Mas se você aceitou a regra, você não tem mais defesa. É óbvio que você poderia, em última instância, faz uma prece de fato, toma todo um comportamento ético, vamos dizer, ético-moral, mas também fica fazendo exercício respiratório, fica tendo atitudes dispersivas para evitar o congestionamento. Mas não é fácil, não. Bom dia, Jacó. Bom dia. Meu nome é Vanessa, eu sou aqui da casa, Benção de Paz, uma jovem aprendiz ainda no magnetismo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Na última sexta-feira, eu estive no hospital aqui em São Paulo, visitando uma pessoa que aparentemente está em fase terminal de um câncer severo, já está entubado, né, inconsciente. E ao visitá-lo, Jacó, eu senti uma grande vontade em fazer uma oração por ele. E eu coloquei a minha mão, ele está entubado e ele está de bruços, uma cena difícil de ver, né? Porque geralmente o paciente entubado, ele fica de barriga para cima. No caso desse paciente, ele estava de barriga para baixo, uma tentativa dos médicos em estabilizar a respiração, saturação. E ele de bruços, então, eu coloquei a minha mão esquerda sobre as costas, tá? E a minha mão direita, eu senti a vontade de colocar sobre a cabeça dele. Mas não no intuito ou no pensamento de aplicar passe, sim no pensamento de oração, vibração. E ali, em mentalização, conversando com ele. Minha pergunta a ti é, ali naquele momento, com a imposição de mão apenas sobre a cabeça e as costas, eu estava aplicando um passe? Eu concentrei alguma coisa? Porque você comentou sobre isso, eu fiquei muito preocupada. Será que eu, sem querer, eu fiz isso? Ok. Primeira coisa, a gente não pode dizer que foi um passe, porque um passe no sentido clássico da palavra. Mas houve um trânsito magnético, sim. Aí eu teria duas considerações para a gente pensar, pelo menos duas. Uma delas, o paciente estava precisando dos fluidos, normalmente. Os cancerosos precisam de muitos fluidos, normalmente. Você não pode dizer que isso é absoluto para todos os casos, mas a grande maioria pede muitos fluidos, muitos. Então, provavelmente você fez concentrados e esses concentrados devem ter sido dirigidos para algum lugar. Segundo ponto, esse tipo de ação, coronário, costas, coronário, outros centros, eles normalmente são tentativas de retenção, de contenção. Porque quando a gente quer ajudar uma pessoa a desencarnar, que seria o outro lado da história, aí já não são mais os concentrados, são os dispersivos, de preferência transversais. Por que isso? Porque eles vão ser feitos de baixo para cima. Porque o desligamento normal, mais comum, é você desligar primeiro os membros inferiores até chegar no genésico. Aí você vai dispersando. Não significa dizer que quando você chegou no coronário você matou. Não, você não mata. Mas você deixa a pessoa totalmente livre para que o processo seja feito. Quando isso for feito com responsabilidade e consciência,
nós perceberemos que ajuda fenomenal a gente dá ao mundo espiritual. Porque essas energias que são desprendidas nesse momento, elas são muito densas. Se você ajuda, imagina quanta liberdade vai ter o mundo espiritual para lhe acolher, lhe receber, lhe levar. A minha primeira experiência com essa foi uma das mais dolorosas que eu tive que fazer no meu pai. E foi terrível. Primeiro que eu não queria matar meu pai, eu não aceitei. Mas aí, vamos fazer, não discuta. E aí a compensação veio depois que ele foi. Numa reunião mediúnica que teve dois dias depois, que eu não participava, e nem ninguém sabia do meu conflito interior, aí veio a informação de que ele agradecia muito, porque isso favoreceu muito a chegada dele no mundo espiritual. Então, o que nós estamos fazendo? A gente precisa ajudar umas pessoas, umas para viverem mais, para conterem, mas se você tem a convicção de que já chegou a hora, e essa convicção não é sua, você tem que perceber que ela está no ar. Normalmente é dessa maneira que se procede, porque nós não somos deuses, estamos longe disso. Mas tem horas que, se a gente puder aliviar o sofrimento, não matando, mas dando a melhor oportunidade de vida, o espírito aceita. E em última análise, vamos supor, não era para a pessoa desencarnar, não era. Esse desdobramento feito através dos dispersivos facilita o acesso do espírito ou dos espíritos que estejam trabalhando para fixá-lo também. E aí você pode ter certeza, no final vão pedir concentrados de novo. Tá? Seria aí um dispersivo tipo, ajusta tudo para que a gente feche a questão. E acredito que pelo horário que ali apagou, nós estamos na última pergunta. Né? Agradeço a prioridade. Vladimir Buari do CEP, a respeito do tratamento de depressivos. O assunto é depressão. Ok. Na sua última revisão do livro, e baseado na sua experiência, eu gostaria de saber o que impede de um assistido pela acupuntura ter o tratamento completado pelo magnetismo. Ou seja, existe antagonismo? Não, até onde eu sei não existe conflito não. A não ser que seja tudo. Em tudo tem algumas pessoas que fazem algumas coisas equivocadas. Então pode ser que por algum motivo haja algum equívoco. Não havendo equívoco, é um tratamento, acupuntura bom. A pessoa está tomando medicamentos, também está bom. Quer dizer, não tem conflito de jeito nenhum. Você pode fazer sem maior problema. Agora, tem conflito se você, recebendo um TDM numa casa, aí vai noutra, e aí concentram, aí é confusão grande. Aí já não compensa. Tá bom, muito obrigado mais uma vez. À tarde a gente volta a se encontrar. À tarde não, daqui a pouco, né? Obrigado.